Sejam muito bem-vindos ao Mundo Bike, o podcast que pedala sem freios por todos os assuntos ligados ao universo da bicicleta. Eu sou Pablo Vaz. E eu sou Eduardo Macedo, e essa noite vamos falar sobre cicloativismo. Vamos falar com uma das pessoas que é cofundadora do Vulp Bici Café, criadora do Pedal das Gurias, Bike Anjo Poa e também Sem Gurias Sem Medo, Pablo. Uma das maiores cicloativistas do sul do Brasil. E com a gente aqui essa noite, Tássia Furtado. Oi, boa noite. Boa noite, Tássia. Pablo, eu tenho uma ideia. O que tu acha de passar para o outro lado lá, para tu e a Tássia conversar um pouco sobre mobilidade urbana? Pode ser? Vamos lá, vamos trocar de lado hoje. Vamos trocar de lado. Para quem não sabe, o Pablo, ele usou muito tempo a bicicleta para fazer a faculdade dele. Ele fazia a faculdade em outra cidade. E não só isso, naquela época, vai fazer mais ou menos uns 20 anos que ele se formou, mobilidade urbana não era tão difundida. Pablo, gostaria de, se tu pudesse falar um pouco daí pra gente sobre essa tua experiência, e Tássia, se tu pudesse falar também depois que o Pablo falasse, como que foi a tua experiência com a bicicleta e como que ela chegou a te conectar com a cidade. Bom, vamos lá. Na verdade, assim, dentro do meu nicho familiar, a gente nunca teve veículo automotor, né? Ninguém dirigia e não se tinha carro em casa. Então, ali pelos meus 12, 13 anos, eu já comecei a usar uma bicicleta de tamanho adulto. E para mim foi a solução para eu conseguir me deslocar para os lugares que eu tinha maior dificuldade. Tipo, eu tinha que ir numa casa de um colega fazer um trabalho, não tinha como ir, ou tinha que conseguir carona, tinha que pegar o ônibus. E aí surgiu a bicicleta. E aí a gente começou a andar de bicicleta e o meu grupo de colegas do colégio também começou todo mundo a pedalar. Então, várias vezes eu ia para o colégio de bicicleta, já ainda no primeiro grau. Depois, no segundo grau, muitas vezes também. O meu colégio era na região mais central aqui de Porto Alegre. E depois passou a ser lá na região da agronomia, que eu estudava na aplicação. E aí era muito mais rápido eu ir de bicicleta do que eu ter que esperar o ônibus que ia até lá e o ônibus que voltava. Porque a gente tinha horários quebrados, tinha 2 turnos. Então, a bicicleta sempre foi muito interessante e muito eficaz para mim, assim. E aí depois, quando eu passei para o período universitário, eu comecei a fazer faculdade em Canoas, na Ritter dos Reis. E lá era pior ainda, porque eu tinha que sair de casa muito cedo, né? Eu tinha que pegar um ônibus até o centro da cidade, depois eu tinha que pegar o trem até Canoas, e depois eu tinha que pegar outro ônibus do trem até o campus da faculdade. Isso era extremamente demorado e é uma coisa que sempre me irritou muito, assim. Então, eu comecei a ir de bicicleta, assim. Na ida, não era uma distância muito grande, é bem menos do que as pessoas imaginam, davam mais ou menos 15 quilômetros para ir e 15 quilômetros para voltar. E era uma época que eu competia de bicicleta, então esses 30 quilômetros diários assim, faziam bastante diferença no cotidiano de treinamento, esse tipo de coisa. Fazia aquele Z2 que tanto se fala hoje. Eram mais ou menos 30 minutos para ir, indo mais devagar, 30, 40 minutos para ir, para não suar tanto, não chegar tão suado na faculdade, e uns 25 para voltar. Mas a história mais curiosa que muita gente conhece é que na época eu ia de bicicleta e deixava a bicicleta presa numa árvore no meio do campus. Assim, era um campus relativamente pequeno lá. Mas era uma bicicleta diferente, né? Era uma bicicleta diferente. Eu tinha uma Cannondale Left, uma das primeiras Cannondales que vieram pro estado, que são aquelas bicicletas que tem um amortecedor só de um lado, que parece que tá quebrada a bicicleta, né? E o que falavam na faculdade era que eu vinha de Porto Alegre. O pessoal ficava extremamente assustado com isso. Alguém vir de Porto Alegre até Canoas e voltar todos os dias de bicicleta pela BR. Era uma coisa assim bem atípica assim, pra época. Até hoje, na verdade. Até hoje. Mas é que hoje é mais comum, assim, né? Mas apesar de já ser um período que, pra quem andava de bicicleta, era uma coisa bem normal, assim. Já tinha muito treino o pessoal chamava treino da BR, ia pra serra, voltava. Mas dentro daquele nicho universitário era uma coisa assim que se tinha... O pessoal não tinha muita vivência e muito contato com isso. E aí a bicicleta ficava sempre parada ali e todos os outros colegas comentavam assim, não, olha, o Pablo vem de Porto Alegre até aqui porque ele não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, ele vem com a bicicleta quebrada e um dia ele vai cair um tombo porque a bicicleta tá faltando a parte da frente. Mas na verdade era uma bicicleta de competição, que era uma bicicleta bem cara. E aí um dia eu tô saindo de dentro da faculdade, eu sempre saía empurrando a bicicleta para não sair pedalando, né? E aí uma das coordenadoras me chamou, ela disse, tu é o Pablo? Eu disse, sou. Eu posso conversar contigo? Eu disse, pode. Alguma coisa eu aprontei, né? Aí me chamou, ele disse, a gente queria conversar contigo, tu tem notas boas, tu é um bom aluno. Não era um excelente aluno, mas também não tinha nenhuma nota ruim, assim. A gente queria fazer uma proposta pra ti. Eu disse, uma proposta? Sério? Eu disse, qual é a proposta? Eu disse, não, a gente sabe que tu vem de bicicleta de Porto Alegre. A gente tá extremamente preocupado contigo,
porque a gente sabe também que tua bicicleta tá quebrada, tá faltando um pedaço na frente, e a gente tem medo que tu caia e te machuque. Eu disse, é verdade? É, exato. Então, assim, a nossa proposta é a gente te dar uma bolsa parcial, e com essa diferença do valor da mensalidade, tu paga um transporte escolar, e aí tu vem pra faculdade e não vem mais de bicicleta. Aí eu disse, olha, eu fico muito agradecido, né? Mas eu não venho por essa questão, eu venho para treinar, para ajudar no preparo, e a bicicleta é uma bicicleta que na época custava, acho que em torno de uns $5.000, era bastante dinheiro naquela época. Aí eu assim, sério? Eu disse, sério, mas se quiser me conceder a bolsa, eu fico muito agradecido, porque eu trabalho para pagar a faculdade, né? Ela disse, não, mas acho que tu não precisa, né? Vamos deixar para outra pessoa, assim, mas se tu quiser, tu deixa a bicicleta aqui na salinha. Aqui. Eu disse, não, ótimo, maravilhoso, pelo menos consegui que a bicicleta saísse do pátio e fosse para essa linha. Essa é a história do período universitário. Depois, claro, quando eu me formei, eu sou advogado também, sempre que eu tinha possibilidade, eu ia para o escritório pedalando, né, de bicicleta. E até hoje em dia tem muita gente que vai no Foro Central aqui de Porto Alegre, devido à dificuldade de estacionar, é muito mais rápido tu ir de bicicleta, para na frente do foro, amarra a tua bicicleta ali no paraciclo, no bicicletário, entra, faz o que tem que fazer e sai. Não tem nem comparação, assim. Gente, eu acho que vocês não esperavam isso do Pablo, né? Essa história toda. Agora, Tássia, por favor, conceda a sua história pra gente. Então, eu sempre brinco que quando eu nasci, a minha mãe perguntou, e aí, é menino ou menina? E o médico disse, é ciclista. Porque eu não lembro quando eu comecei a pedalar, eu tenho uma foto só, mas minha primeira memória, assim, foi quando eu morava ainda em Canoas, e eu morava muito perto da escola para pegar outro meio de transporte, mas também era muito longe para ir caminhando. E ao mesmo tempo eu fazia natação, eu fazia inglês, eu tinha várias outras atividades que eu queria fazer, e o mais rápido era ir de bicicleta, e é prático, né? Depois eu fui morar no Cassino, onde tudo se faz de bicicleta. Até hoje, tudo se faz. Vento contra, na cara, praia. Então, continuei usando a bicicleta. E aí, quando eu me formei em artes visuais, vim para a capital, vim para Porto Alegre. E fui convidada por um amigo para ir um dia trabalhar, né, de pedalando. Já estava acontecendo a massa crítica. A gente já ouvia falar do teu nome, já tinha falado contigo por telefone, inclusive. Que é aquela brincadeira que eu falo que eu te neguei por 3 vezes. E daí eu comecei a usar a bicicleta e foi quando eu tive a consciência de que aquilo era o meu meio de transporte, que era assim que eu queria começar a me movimentar na cidade. E o mais engraçado foi que eu comecei a ir para a produtora de bicicleta e toda vez eu chegava na produtora de bicicleta, às vezes chegava suada no início, né, por não estar acostumada, e os meus colegas de boa me cumprimentavam, e às vezes eu não ia de bicicleta e eu chegava num ranço, assim. Aí teve um amigo que até hoje é um grande amigo que olhava para mim e dizia assim, ai, por favor, vem de bicicleta amanhã. Então ele já sabia quando eu chegava se eu tinha vindo ou não pelo meu humor, assim, porque quando eu chegava super rindo, ela veio de bicicleta, sabe? Tássia, e tu falou que tu veio pra cá, tu começou a usar a bicicleta, até o Pablo já falou que ele começava com uma bicicleta de $5.000, então ele já estava avançando mais na época. Quando tu veio pra Porto Alegre, o que tu usou como bicicleta de mobilidade? Tu pegou a primeira bicicleta que tu tinha, como é que foi essa escolha? E tu acha que a escolha da bicicleta certa influenciou na tua mobilidade? Ou se tu tivesse pegado uma bike muito pesada, talvez não fosse? Com certeza. Como o meu conhecimento de bicicleta era as barra forte no Cassino, fazia muito sentido usar elas. Quando eu vim para a cidade e comecei a usar, eu fui numa loja, perguntei mais ou menos o que era uma bicicleta urbana e comecei a usar. E ela era, de certa forma, pesada. E aí eu lembro que, conversando contigo até, tu deu a dica de trocar somente o pneu. Eu não precisava trocar nada. Porque eu tinha um pneu com bastante garras e tu disse, bota um pneu mais slim, sem essas garras, tu vai sentir bastante diferença. E eu lembro que o meu esforço físico para chegar onde eu queria chegar melhorou, assim, muito. Então, foi ali que eu comecei a perceber a diferença das bicicletas e, principalmente, o que eu ia fazer com ela. Eu trabalhei um tempo como ciclomensageira. Esqueci de comentar isso antes, né? Tu entregava coisas na cidade de bicicleta. Sim. Eu participei de um grupo que era o Graxaim, né? Hoje ele não existe mais.
E a gente fazia entregas, principalmente de documentos pela cidade. E eu também fui cicloentregadora da Fermentor. E para fazer essa atividade, eu precisava de uma bicicleta que fosse leve e que fosse ágil e que também fosse uma bicicleta que não me desse tanta manutenção. Diferente de quando eu saía para passear, que às vezes eu pegava tanto a Monareta ou a Monstro, que a gente durante muito tempo dividiu, ou hoje em dia eu tenho uma GT que é para passeio e ela tem uma característica totalmente diferente. Então, já fiz cicloturismo com a minha bicicleta, até hoje é uma bicicleta fixa, né, que é aquela que não tem catraca, para quem não conhece. E para fazer cicloturismo, eu fui com ela, mas eu tenho certeza que eu me desgastei muito mais por ter ido com ela. Foi de teimosa mesmo, né? Porque eu sou teimosa. Mas, com certeza, ter a bicicleta certa para fazer o que tu quer com a bicicleta é o mais importante, assim. E, Pablo, tu que trabalha numa loja de bicicleta, praticamente, o que tu pode dizer sobre as diferenças de bicicleta que tem lá dentro e o que tu aconselharia para determinado tipo de terreno? Por exemplo, assim, se eu quero fazer uma locomoção dentro da minha cidade de 15 km ou de 5 km, teria diferença da bicicleta pelo conforto, pela velocidade? Eu acho importante, sim, complementando o que a Tássia falou, eu acho que dentro da questão da mobilidade urbana e de ir de bicicleta para o trabalho, eu acho que a bicicleta é ideal para a primeira fase, aquela que tu vai dar o start. Não vou de bicicleta para o trabalho, vou começar aí. A melhor bicicleta é a bicicleta que tu tem em casa. Né? Para tu começar a vivenciar aquela experiência, para tu sentir as tuas reais necessidades. É óbvio que se a pessoa tem condições de já investir numa bicicleta melhor, mais adequada ao terreno, ao uso, ao que ela vai ter que levar de carga, o que ela não precisa levar, é o ideal, claro. E aí, o primeiro aspecto seria da manutenção, eu acho. Né? Quanto menos manutenção a bicicleta te gerar, mais eficiente ela vai ser para te levar para o trabalho. Quanto menor for o risco de tu furar um pneu, quanto menor for a probabilidade de uma corrente cair, ou seja, ter uma bicicleta em dia. E assim, uma coisa que eu senti, né? Eu não comecei indo com uma bicicleta de 5 mil reais. Quando eu estava no colégio, eu tinha uma bicicleta como se fosse uma bicicleta de 100 reais, sem pintura, esse tipo de coisa assim. Né? A bicicleta de 5 mil reais veio bem mais tarde, quando eu já trabalhava, esse tipo de coisa. Mas uma dica assim, que eu dou, às vezes a gente tem colegas ciclistas que têm bicicletas super avançadas, bicicletas super caras. Essa bicicleta eu não aconselharia para a pessoa começar a pensar em ir para o trabalho. Como uma primeira bicicleta, uma primeira experiência, legal, bacana. Mas vamos lá, tu tem uma bicicleta de 30 mil, 40 mil reais de fibra de carbono. Aí tu vai chegar no teu local de trabalho, onde é que tu vai deixar essa bicicleta? Tu já sabe? Daqui a pouco tu vai ter que amarrar num poste, tu vai ter que deixar num bicicletário, tu vai ter que deixar ela em contato com outras bicicletas de outros usuários que vão colocar e tirar a bicicleta. Então daqui a pouco, muitas vezes, até uma bicicleta mais em conta, ela vai te atender melhor para essa necessidade de mobilidade urbana do que uma bicicleta mais avançada. E aí aquilo que tu falaste, é um terreno super íngreme. Vamos buscar uma bicicleta que tenha mais marcha. É um terreno mais plano. Vamos optar por uma bicicleta até sem marcha, uma bicicleta fixa, que vai ser mais leve. Né? Então, tudo isso dá para se estudar. Tu pode buscar numa loja, pode ir lá na Mais Bike Store, né? Buscar informações que a gente tem todo o conhecimento técnico para te passar isso, mas eu acho que é fundamental que as pessoas não deixem de buscar o uso da bicicleta como mobilidade urbana, porque eu não tenho a bicicleta certa para isso. Tem uma bicicleta em casa parada, que era do tio, que era da mãe, arruma a bicicleta, vai, sente essa primeira experiência, porque é muito difícil alguém que, pelo menos na minha visão, alguém que vai usar a bicicleta, que consegue usar a bicicleta uma vez para ir para o trabalho, não querer usar sempre, ou não querer usar na maioria das vezes. Então, Tássia, aproveitando esse gancho dele, eu sei que tu é uma pessoa que gosta de planejar muito, a gente já conversou muito sobre isso. Quer usar a bicicleta? Que dica que tu daria para alguém planejar o trajeto e planejar a viagem de transporte? Então, o Pablo falou uma coisa super interessante na apresentação dele, que foi, tu ia daqui até Canoas e levava 30, 45 minutos. E sobre essa questão de bicicleta, de tipos de bicicleta, não são bicicletas que a gente vai pedalar por 1 hora. Tanto é que, se tu for pensar nessas bicicletas de plano compartilhado, eles são de 15 minutos, então são pedais realmente curtos. Então, realmente não precisa ser aquela de 21 marchas, não precisa ser aquela bicicleta mais top. E por mais o maior tempo que tu tem que perder é exatamente no planejamento.
Eu lembro que quando eu comecei a pedalar aqui em Porto Alegre, eu morava na Cidade Baixa e trabalhava perto ali do Iguatemi. E eu queria muito fugir da lomba da Nilo. Muito. Aliás, até hoje eu quero fugir. Mas essa eu acho uma das lombas mais difíceis de tu fugir em Porto Alegre, né? Nossa, eu quero muito. E amanhã eu tenho um evento que eu tenho que ir lá. Vou subir a lomba da Nilo. Então, eu sempre tentei entender a topografia de Porto Alegre, né? Hoje eu moro, por exemplo, no centro e trabalho no centro, só que eu trabalho do outro lado do morro do centro. Então, eu posso simplesmente subir o morro e descer o morro ou fazer a volta pela Washington e não pegar nenhuma subida. Então, vai depender muito do tipo de como tu gosta de pedalar. Então, assim, meu companheiro, ele gosta de pedalar subidas. Então, ele sobe e eu faço a volta. Não tem problema. Então, a primeira coisa que eu faço sempre é usar os aplicativos para ver as rotas que eles me dão de bicicleta. E tento entender, porque a primeira vez que eu fui de bicicleta aqui em Porto Alegre, eu peguei um final de semana e eu me desafiei. Eu peguei um domingo e disse, será que eu consigo ir para o meu trabalho de bicicleta? E eu consegui num tempo bem menor do que eu imaginava. E é aquilo que tu disse, eu nunca mais quis não ir de bicicleta. E o interessante é que fazendo isso aos domingos, tu vai pegar o trânsito um pouco mais tranquilo, tu vai conseguir te testar o trajeto, e aí quando tu chegares na segunda-feira, que normalmente todo mundo vai trabalhar na segunda, tu já vai ter na cabeça assim, mais ou menos, vou por aqui, vou por ali. Claro, tu vai ter alguns outros contratempos, porque vai ter diferença de trânsito, vai ter diferença de pedestre, mas tu sabes mais ou menos o roteiro por onde tu vai ter que pedalar. E aí tem uma outra dica, que logo eu fiz isso, né? Foi no domingo, na segunda-feira eu tive um presente, que eu tinha uma ciclista, que era a Sara, que estava pedalando na minha frente. Hoje em dia eu sei quem é, na época eu não sabia, mas eu vi ela fazendo alguns movimentos quando ela passava em algumas ruas, assim, e eu comecei a seguir ela. E eu descobri que a melhor coisa é perguntar para outro ciclista. Eu tenho que ir em tal lugar. Então, o pedal das gurias, por exemplo, a gente tem o pedal que sai toda quinta-feira das cuias, mas o mais importante é ter o grupo no Whats, onde quem está começando a pedalar diz, hoje eu estou querendo ir em tal show, eu estou querendo ir em tal lugar. Alguém tem dica onde estacionar, como ir, como... Então, todas essas coisas trazem mais segurança na hora do pedal, de tomar essa decisão, né? Vou te fazer o Bike Anjo, ele tinha um serviço, uma prestação mais ou menos assim, né? Vocês acompanhavam o ciclista nos seus primeiros deslocamentos. Isso ainda funciona em Porto Alegre? Ainda existe essa prestação? Onde é que as pessoas podem buscar isso? Eu quero sair da minha casa e quero ir para o meu trabalho pela primeira vez, não tenho experiência. Dá para buscar o Bike Anjo ainda? Ainda existem esses voluntários ou não mais? Dá para buscar o Bike Anjo ainda. A gente não tem feito tanto essas atividades, mas porque todo mundo que começa a pedalar acaba pedindo para um amigo que já pedala, me acompanha. E aí fica o chamado para quem gosta de pedalar, acompanhar pessoas que querem começar a aprender a pedalar, né? Tipo, não tem coisa melhor. Vamos lá pedalar, vamos lá que eu vou contigo um dia. Esse é um anjo mesmo da pessoa, sabe? Lembrar o famoso madrinho e padrinho, né? Então, deixar a pessoa nessa situação segura e não sair correndo na frente. Mas a gente, hoje em dia, Bike Anjo, o que a gente mais faz ainda é ensinar pessoas a pedalar. Que também fica o convite, né? Porque esse momento de ver a pessoa dar o primeiro pedal é incrível. Assim. Tássia, e tu me comentou que tu via em aplicativo. Que aplicativo? Tu via no próprio Google, a rota? Qual aplicativo que tu usou, por exemplo, eu vou de tal lugar de bicicleta para ver um trajeto seguro? Hoje mesmo, por mais que eu conheça bem a cidade de Porto Alegre, eu abri o Google, vi onde é que era, aí eu coloco a rota que ele me dá, ele normalmente me dá 2 opções, e como eu conheço o terreno de onde eu estava, eu disse, não, esse caminho é um caminho mais claro, é um caminho mais movimentado, é um caminho mais seguro. E existe uma grande diferença entre ser mulher e ser homem neste momento. Principalmente no pedal à noite. Enquanto eu fazia entregas, teve um colega que falou assim, nossa, mas tu não corta a redenção? Não, eu não corto a redenção. É muito perigoso para mim cortar a redenção. Então, hoje, por exemplo, vindo para cá, eu estava pensando qual era a rua mais movimentada e segura para vir.
Então, e mais iluminada principalmente, né? Eu acho que 2 pontos interessantes também nessa questão de aplicativo é que muitas pessoas não sabem, né? Mas o Google Maps tem a opção de bicicleta ali, né? Tu consegue trocar de carro para meio de transporte e bicicleta. E aí ele vai te dar um traçado completamente diferente do que ele dá pro carro, né? Eu normalmente uso os 3. É. Eu faço os 3. Eu coloco o carro, a pé e bicicleta e faço uma análise dos 3. E outra, né? É bom que as pessoas tenham a consciência, assim. Muitas vezes o trajeto que é o melhor que a pessoa faz de carro, dificilmente vai ser o melhor que a pessoa vai fazer de bicicleta, principalmente para mobilidade urbana e para deslocamento até o trabalho, para a pessoa ter mais tranquilidade e prazer nesse deslocamento. Às vezes a pessoa dirige todos os dias, não, eu faço esse caminho aqui, mas o caminho do carro não necessariamente vai ser o melhor caminho para a bicicleta. Né? E tem uma outra coisa que tu disse no início da tua apresentação, que é para não chegar suado, né? Como as pessoas muito têm essa ideia de que, eu vou chegar lá, vou estar suada, vou precisar tomar um banho. A gente não tá pedalando para competir. A gente tá pedalando para contemplar o caminho mesmo, assim, sabe? Então, claro que eu, quando fazia entrega, era o time que eu precisava, né? Quanto mais rápido, melhor. Só que eu, para ir trabalhar, quando eu pegava a bicicleta para ir trabalhar, eu levava 15 minutos. Eu levava 15 minutos e ia tranquila na bicicleta. Não é um circuito que eu vou falar, eu vou fazer a 24 km por hora. Não é isso. Eu vou fazer realmente num pedal devagar, onde eu vou encontrando pessoas pelo caminho, onde eu vou cumprimentando as pessoas. Então, é um pedal muito mais lento no sentido de comparado a um pedal de esporte. Então, teu corpo também reage de outra maneira, né? Não, e até porque muitas vezes esse pedal mais lento e mais lúdico, se tu vai depender de transporte público, de carro, de engarrafamento, ele vai ser tão rápido quanto o teu transporte de carro. Então, é um transporte lento para quem pedala de competição, treinamento, mas ele é um pedal que, acho que até uma determinada quilometragem, ele vai levar o mesmo tempo que tu indo de carro. Né? Eu trabalhando na Zona Sul, eu fazia exatamente o mesmo tempo que o ônibus ou de carro. E uma pergunta para os dois, assim, até Tássia, tu pode me dizer assim, tu tem algum cuidado especial com a vestimenta quando tu vai te movimentar de bicicleta ou tu vai com a roupa que tu já vai trabalhar? Eu vou com a roupa que eu vou trabalhar. Eu vou de saia, eu vou de salto. Até o pessoal às vezes pergunta, né? Como é que tu vem de saia? Existe o truque da moeda que a gente faz, né? Para segurar a saia e poder transformar ela em calça. Às vezes existe o truque da calça também, de como dobrar ela. Ensina o truque da moeda. A audiência vai ficar curiosa agora. Então, o truque da moeda é muito simples. Vou fazer com os dedos aqui, pode ser? Pode. Então, eu tô com os dedos aqui e eu tô de saia. Então, eu coloco uma moeda por trás e amarro a saia na moeda e ela vira como se fosse uma bombachinha. Então, eu consigo pedalar muito fácil. E, na verdade, até calças largas acabam pegando na corrente, né? E eu gosto de usar calças que não são skin, que são mais largas. Então, eu dobro elas e fechando elas e dou 3 voltas e consigo pedalar tranquilamente. Então, como a gente não pedala com o calcanhar, né, e sim com a ponta, não tem problema eu estar de saltos também. Então, eu adoro pedalar maquiada pela cidade, por isso que eu não pedalo correndo também. Então, eu pedalo completamente assim, com a roupa que eu tenho vontade de sair, né? Então, é uma velocidade tranquila. Gosto muito de falar com as pessoas, então, enquanto eu tô pedalando, né, de cumprimentar quem eu conheço. E tá com essa roupa, assim, até para mostrar que a gente pode pedalar de qualquer forma, né? Mas, até dando lá dentro, né? Tu faz esse pedal, tu pedala mais tranquila, tu fala assim, que tu vai mais tranquila, não fica tão suada, porque a tua bicicleta, ela tem uma boa ciclística. Sim. Tu pedala com ela, tu faz um esforço e ela rende bem. Porque tu tem uma bicicleta que ela tá planejada para isso. Tem muita gente que tá em casa que deve estar ouvindo assim, mas ela vai maquiada. Eu pedalo 5 minutos e fico destilando suor. Tu pode daqui a pouco ir em alguma oficina, alguma loja de bicicleta perto da tua região. Se for aqui em Porto Alegre, pode ir na Mais Bike Story, né? Nosso patrocinador. Mas identificar como que tu pode deixar tua bike mais eficiente. Porque hoje tu tem a bicicleta super eficiente que te permite isso. Eu acredito que às vezes tu vai toda maquiada, tu nem soa pra chegar nos lugares, dependendo da velocidade. Então, tem 2 truquezinhos, né? Então, o papel toalha ou o lenço umedecido. Olha, que baita ideia. Então, assim,
Nós mulheres usamos muitas vezes fixador de maquiagem, então a maquiagem realmente não escorre, ou a maquiagem é prova d'água, então a gente consegue passar só o lencinho para secar o suor. E se eu não fui de maquiagem, eu passo o lenço umedecido, até porque já deixa um cheiro mais gostoso. Então eu sempre tenho lenço umedecido. E aí, quando eu chego no local, se é um local, por exemplo, mais longe, eu chego no local, vou primeiro no banheiro, e aí eu me maquio e chego lá tranquilo, as pessoas nem percebem. Não sabem nem como é que eu fui. Queria aquele momento assim, como assim tu veio de bicicleta? Como assim? Né, mas... Eu, no período da faculdade, eu sempre levava uma camiseta, até porque era um percurso um pouco mais longo, assim, eu sabia que eu ia ficar mais tempo, que eu ia chegar bem suado e, às vezes, em condições não muito aconselháveis, assim, de entrar dentro da sala de aula, né? Mas no escritório, eu testei algumas vezes, eu acho que até já passou por mim, assim, numa situação dessa. Eu cheguei a comprar uma bicicleta dobrável para ir de terno pedalando. Né, olha, é possível ir de terno pedalando. Claro, naqueles calorões de mais de 30 graus de Porto Alegre é impossível fazer isso. Mas no inverno tu consegue. Tu vai tranquilamente pedalando. A dobrável é uma bicicleta que não te força muito a postura, então tu consegue. Tu acaba detonando mais o teu traje, a tua roupa, do que qualquer coisa, assim. Mas eu tinha também uma muda de roupa no escritório. Então eu ia pedalando com uma roupa, chegava lá e trocava, assim, né? Isso... Eu vejo que boa parte das pessoas acabam fazendo isso também. E dentro do planejamento de vocês se transportarem, de viajarem de bicicleta da casa de vocês até os pontos que vocês vão, vocês planejam onde é que vocês vão deixar as bicicletas? Como é que vocês raciocinam? Como é que vocês pensam? Eu tenho que ir em tal lugar visitar um cliente. Como é que tu pensa sobre a segurança da tua bicicleta? E como ela vai ficar presa? Tássia, pode começar. Então, primeira coisa que eu penso sempre é onde eu vou. Quando eu cheguei aqui, eu olhei onde é o mais claro e movimentado que eu posso deixar. E também, principalmente, vamos lá na Mais Bike Story comprar um cadeado decente. Porque, assim, muitas vezes as pessoas têm um cadeado que a gente brinca que é a coleira do cachorro com o cadeado. Não, com o cadeado do diário, sabe? Que a gente dava aquela martelada e abria. E não um cadeado que não vai custar nem 10% do valor da bicicleta e salvar todo aquele 100% E teu. fazendo um adendo rapidinho, nossos apoiadores, um dos nossos apoiadores é a Absolute, uma marca de componente que elas têm um excelente cadeado, tem cadeado lock. Outra marca que nos apoia também é a TSW, que eles fornecem excelentes bicicletas. Então, obrigado TSW, Absolute, mais Bike Story, porque graças a vocês a gente está fazendo esse programa. Se puder, prossiga. Então, tendo esses cadeados seguros, tu consegue ter mais segurança em deixar a tua bicicleta na rua. Mas no período que eu estava na faculdade, que eu ainda estou na faculdade, eu sempre procuro ter bicicletário. Agora, no banco também, eu procuro deixar no bicicletário e a gente ter mais segurança de deixar dentro dos lugares do que fora. E quando eu deixo na rua, é ter certeza que o local onde eu estou prendendo é um local fixo, né? Não é aquele local que a gente vai balançar e vai se movimentar. Agora, tu estava comentando uma outra coisa que eu lembrei que bem no início da minha faculdade eu ainda fazia entrega e eu tinha a opção de tomar banho na universidade. E eu fazia isso, porque eu estava fazendo, imagina, passava pedalando 50 quilômetros na cidade e aí depois eu precisava tomar um banho para ir para a faculdade. Mas hoje em dia, com o calor que tá, qualquer lugar que eu tivesse um banho, não interessa como tu for, tu ia querer tomar um banho. É assim, não. Esse é um dos aspectos bem importantes, assim, para quem vai começar a planejar a mobilidade urbana para ir para o trabalho, que a gente até se passou, que é verificar onde tu vai deixar a tua bicicleta no local de trabalho, né? O que eu vejo, assim, nos últimos anos, existe uma deficiência, óbvio, eu acho que em todas as cidades brasileiras, de locais para se deixar a bicicleta. Mas o que eu vejo, assim, de pessoas que a gente conversa, que a gente aconselha, sejam pessoas que já trabalham em empresas, como pessoas que estudam ainda, sempre que essas pessoas solicitam para as empresas ou para as universidades ou para os colégios a instalação de bicicletários ou de paraciclos, essas empresas e entidades, assim, são super receptivas com relação a isso. A maioria delas, assim, talvez nunca tenha instalado porque nunca ninguém tenha solicitado. E lota em seguida. Isso, a partir da instalação existe um movimento, assim, de
encher o espaço, assim, né? Então isso é uma coisa muito legal, até para as pessoas não se intimidarem, assim, não, na minha empresa não tem onde deixar a bicicleta. Conversa com a tua empresa, conversa com o gestor da tua empresa, pede para que se crie, né, um local adequado para te deixar a bicicleta, daqui a pouco um vestiário, nem que não dê para tu tomar banho, mas que tu consiga te vestir, consiga deixar uma muda de roupa, alguma coisa assim. As empresas são mais receptivas do que as pessoas imaginam com relação a isso. Olha que baita dica. Você que tá vendo esse podcast agora e tu não foi ainda pro trabalho porque a tua empresa não tem bicicletário, amanhã mesmo tu vai lá e vê assim, eu vi um podcast, manda até pro teu chefe lá, e eu queria ter um lugar para aprender a bicicleta. Já aconteceu de vocês irem em algum lugar e não conseguirem aprender a bicicleta? Vários. Mas assim, eu quando vou a lugares assim que eu não conheço, que eu não sei, eu sempre uso 3 travas. Eu uso um lock para prender o quadro, e mais uma trava mais simples para cada roda. Não que isso vá, né? A trava mais simples vai inibir. Vai inibir, ela serve para inibir. Porque a gente sabe que quanto mais dificultoso é para a pessoa que vai cometer um furto, ela vai optar por outra bicicleta. Ela sempre opta pelo que está mais fácil, pelo que ela vai conseguir com menos esforço e chamando menos atenção. Então, se tu enche a tua bicicleta de trava, por mais simples que sejam essas travas, tendo uma mais forte, tu já inibe e faz com que ele pegue a bicicleta do lado, infelizmente. Eu já falo que a minha bicicleta, como não tem freio, não tem marcha, não tem nada, as pessoas nem querem levar. É bom aquele banco, vocês já viram o vídeo, o cara senta no banco e leva um choque. Sim, mas com certeza, não achar lugar para estacionar que tu não se sinta seguro, eu ainda coloco uma outra opção de segurança, que é um local, quando eu saio, um local onde eu possa sentar e continuar vendo a minha bicicleta. Mas já aconteceu de ter lugares que eu não conseguia estacionar, o local onde eu ia trabalhar não tinha o bicicletário, e aí existe comércio. Aí existe a amizade que se cria no entorno. Porque, por exemplo, eu chegava para um comerciante que tinha uma padaria, eu dizia assim, olha, eu vou deixar ali na frente, tudo bem? E aí ele começou a me conhecer como a menina da bicicleta, e aí eu comecei a ir um pouco mais cedo para tomar café lá, e aí a gente se tornou amigo, e aí vai girando um novo ciclo, assim. Hoje, lá no centro onde eu trabalho, tem o bicicletário é lotado. Tu falaste até que tu está trabalhando no Banrisul, né? Isso. Eu não sei se ainda existe, mas o Banrisul foi um dos precursores e um ótimo exemplo de empresa com envolvimento da questão de mobilidade urbana e bicicleta, né? Eles tinham um projeto chamado Banribike, eu não sei se ainda existe. Ainda existe. Que era um projeto que atendia um determinado número de colaboradores, que existia fila de espera para se entrar. Ainda tem. Eu acompanhei desde o início porque eu ajudei em alguns pontos. Eles faziam pro colaborador desde a indicação da melhor rota para tu ires da tua residência até a tua casa. Começou na agência central, se eu não me engano. Eles locaram um espaço no estacionamento e pagavam a mensalidade de uma academia para as pessoas conseguirem tomar banho na academia e trabalhar. Foi um projeto assim, bem interessante, e é legal saber que ainda existe, né? A gente foi afetado ali pelas enchentes, e a parte do bicicletário a gente ainda não conseguiu fazer a revitalização, a gente acabou de entregar o térreo, Era um estacionamento na frente antes, não era? Então, Não, do lado, no 7 de setembro. Na Isso. 7 de setembro com Siqueira Campos. Mas o bicicletário oficialmente ainda não está aberto, mas já está em uso, porque todas as pessoas que usavam o bicicletário seguem indo de bicicleta. E é um bicicletário muito concorrido. E como tem várias agências e a sede do Banrisul é ali, hoje em dia ele nem comporta o número de bicicletas que se tem. Então está se pensando em ampliar o bicicletário. Então, devido a isso, se mostrou que se as pessoas podem ir, elas perceberam que são bem aceitas indo de bicicleta, que tipo, não é o problema, né? E onde eu trabalho, no setor que é o setor da engenharia, com 90 pessoas, um grande número deles vai de bicicleta ou faz trilha no final de semana. Então, sim, é um grande número de pessoas utilizando a bicicleta. E como vocês observam as políticas públicas para o uso da bicicleta no nosso país? Vocês veem alguma coisa? Vocês podem me dizer, existe uma política pública relacionada para o estímulo da bicicleta que está acontecendo em Porto Alegre, que está acontecendo em São Paulo? Na verdade, a política pública vai meio do contra, né? Porque o estímulo à bicicleta, já existem vários estudos sobre isso, a bicicleta, querendo ou não, deixa
teu corpo ativo. E não, eu estou usando a bicicleta como mobilidade, estou fazendo exercício. Para te fazer um exercício, tu tem que ter frequência, tu tem que ter o tempo certo de pedalada, né? Manter a cadência. E usar a bicicleta por 10, 15 minutos todos os dias para se locomover significa que teu corpo está ativo. O teu corpo ativo é um corpo que tem menos chances de ter doenças circulares e doenças respiratórias. E com isso, o atendimento público à saúde diminuiria muito. Isso são estudos já comprovados. E é um estudo que comprova que cairia em quase 80% o atendimento. 80%? Quase 80%. O grande número de atendimentos que se faz hoje tem a ver com alguém que tem diabetes. E aí tu pensa, quem na minha casa tem diabetes, pressão alta, problemas circulatórios, tudo isso pode ser resolvido se seu corpo for, em grande chance, um corpo ativo. E usar a bicicleta como meio de transporte é transformar o teu corpo em um corpo ativo. Então, se a política pública entender isso, ela investiria 100% na bicicleta. E hoje em dia, a gente ainda luta por um espaço seguro para as pessoas que querem usar a bicicleta como meio de transporte. Então a gente pode dizer que a gente hoje não tem políticas públicas relacionadas ao uso da bicicleta. Eu acho assim, complementando o que a Tássia falou, não existe uma vontade política de fazer o fomento à bicicleta. Por quê? Uma visão pessoal e acho que a Tássia concorda. A longo prazo, a bicicleta ela é muito benéfica para toda a sociedade, de maneira geral. Tanto na questão de saúde, redução de gastos públicos e, sem falar, claro, na questão de mobilidade urbana. Por quê? Cada pessoa que pedala, se nós pensarmos assim, vamos botar aqui de cada 10 pessoas que comecem a usar a bicicleta como meio de transporte, 3 deixem de usar o seu próprio veículo automotor. Tá? Se tu reduzires o número de veículos automotores particulares, tu está beneficiando todo mundo. Por quê? Tu tem menos emissão de poluentes, tu tem menos espaço das vias públicas ocupadas, tu favorece o transporte público porque tu dá mais circulação ao transporte público, tu desafoga o transporte público e, no final, tu acaba favorecendo até aquele motorista, vamos dizer assim, que não abre mão nunca de usar o veículo particular dele. Mas se tu tiveres mais pessoas utilizando a bicicleta, tu vai ter mais espaço para que esse motorista, que a gente chama muitas vezes de egoísta, né, porque ele acha que ele é o dono da via, para que ele possa utilizar o veículo particular. Então, isso é benefício para toda a sociedade. Tu tem benefícios em várias escalas e várias esferas. Só que o primeiro impacto da retirada do espaço do veículo automotor particular para cedência do espaço para a criação de ciclovias e ciclofaixas, para o político, ele causa um impacto negativo. Porque a gente ainda vive numa sociedade que ela é extremamente carrocentrista. Existem ainda muitas pessoas que sonham em ter o veículo particular, o sonho da vida delas é ter o carro. Então, quando elas veem um gestor público tirando espaço do carro, por mais que ela nem tenha, às vezes a pessoa nem tem o carro ainda, mas ela já não gosta mais daquele político porque ela tirou espaço do carro dela, que um dia ela viria a ter para dar para as bicicletas. Só que ela não se dá conta que a longo prazo ela está criando um grande benefício. Por quê? A gente vive, é uma realidade das grandes cidades do Brasil, tu como arquiteta pode falar com muito mais propriedade que eu, que o espaço destinado aos veículos, ele é um espaço limitado e finito. E o número de veículos que são jogados nessas vias mês a mês, ano a ano, só aumenta. Então a tendência é que só piore para quem precisa utilizar o veículo se outras medidas não forem tomadas. Até porque o Brasil, a maioria das nossas cidades, são cidades que são muito carentes de transporte público. A gente acaba vivendo em cidades que só tem o ônibus. A gente sai daqui e vai conhecer outras realidades. Tu tem trem, tu tem veículos elétricos, tipo trem, tu tem um alto estímulo ao uso do transporte público, tu tem um transporte público de qualidade, tu tem um transporte público ônibus seguro, tu tem 20, 30 linhas de ônibus a mais que tu tem numa cidade, qualquer cidade do Brasil, e isso acaba se tornando muito mais vantajoso a pessoa utilizar o transporte público do que ela sair com o carro particular dela. Olha, eu vou a 10 quadras, 15 quadras, 20 quadras da minha casa. É muito mais fácil eu pegar um ônibus que passa aqui na frente, eu descer lá, do que eu ter que sair com o meu carro, pegar engarrafamento, não achar um lugar para estacionar. Só que é essa visão a longo prazo que os nossos gestores públicos não têm. E muito do que a gente precisa para criar mais espaço para a bicicleta depende, infelizmente, de vontade política e canetaço, digamos assim, dos nossos gestores. Porque, principalmente aqui na cidade de Porto Alegre, eles só fazem
aquilo que as leis determinam. Nada além do que a lei determina. Então eles só fazem, a gente pode dizer, aquilo que eles são realmente obrigados a fazer. E às vezes nem isso. E a gente consegue comprovar isso aqui em Porto Alegre muito fácil, porque a gente tem as ruas de lazer. Quando a gente abre a rua para as pessoas, a primeira coisa que acontece é todo mundo sair de bicicleta para a rua. Não, As pessoas querem andar de e bicicleta. lota, né? A gente tá E tendo, lota. eu li uma manchete hoje que a orla já não tem mais espaço para as pessoas. Então já está na hora deles fecharem a outra via. Né? A outra eles via. fecham só o sentido bairro centro. Tá na hora deles fecharem o... Não, desculpa, eles fecham só o centro-bairro atualmente. Tá na hora deles começarem a fechar Abrir para as o bairro pessoas centro, usarem fechar, tudo. acabar com os carros E aí, ali. e aí tem outra coisa que já existe em Porto Alegre, então não é uma coisa assim, vamos fazer um estudo, que foi o que tu disse. Em Porto Alegre, a gente tem o C1, C2 e C3, mas é só no centro. Que ele faz o circuito... Para quem é fora de quem Porto é de Alegre, Porto Alegre, são 3 linhas que fazem de ônibus que fazem rotas dentro do centro. Circulares, né? Então, o C de circular, o C1 faz para um lado, o C2 faz quase a mesma coisa e o C3 faz o grande anel, né? E ele é muito utilizado. Então, esses ônibus que atendem dentro dos bairros, eles são muito utilizados. Então, entra isso. Aqui em Porto Alegre, a gente não tem o bonde, a gente não tem aquele transporte entre bairros, porque todos eles vêm para o centro. Mas entre os bairros não se tem isso. Então, esse microtransporte é muitas vezes dado aqui de bicicleta. Ele se torna mais fácil de bicicleta. Então, até esse incentivo poderia se fazer. Eu brinco muito que as pessoas elas têm que ter a consciência do que, como elas vão se locomover, né? Porque quando a gente fala em trânsito, a gente pensa sempre naquele caos, né? De estar parado. E um grande erro das pessoas, assim, né? Quando se fala em trânsito, 90% das pessoas pensam que o trânsito é o veículo automotor. Não, pensa em engarrafamento. O resto não é trânsito. O cachorro atravessando a rua é trânsito. O pedestre é trânsito, o ciclista é trânsito, a moto é trânsito, tudo é trânsito. Né? É o transitar, né? O ir de um lado ao outro. E aí, o ir de um lado ao outro, como é que você se sente confortável indo desse lado ao outro? Hoje, eu vou a pé para o trabalho. Eu vou a pé para o trabalho porque eu levo 10 minutos caminhando tranquilamente. Tranquilamente não, porque eu subo uma lomba e tanto. Mas tranquilamente eu levo 10 minutos. Não vale a pena para mim, nesse quadro, sair de bicicleta. Porque eu vou mais rápido a pé. Porque ele é menos de 1 quilômetro da minha casa. A partir daí, é muito melhor eu ir de bicicleta. Porque daí eu começo a ter caminhos maiores a se cumprir e um tempo menor. E aí, conforme a gente vai abrindo esse radial, né, a gente vai entendendo que aí sim a gente precisa ter mais velocidade para conseguir vencer aquela distância. Mas assim, falando em questão de arquitetura e urbanista, a cidade ela tem o seu limite de velocidade. Então, não adianta a gente querer aumentar o número de vias, aumentar os números de carro e ver carros que, nossa, esse carro vai a 120, um carro dentro da cidade não vai a 120. Porque daí a gente começa a conversar sobre velocidade de trânsito. A velocidade segura, a velocidade saudável para dentro de uma cidade. Isso é um dado importante também, porque as pessoas que pegam vias muito engarrafadas e muito trancadas em horários de pico, se elas forem observar a média de velocidade que os veículos automotores fazem, é uma média assim que com pouco treinamento na bicicleta tu consegue fazer. Sim. A exemplo, né? Um período da vida eu morei... Período da vida, né? 30 anos da minha vida eu morei na Cavalhada. E daí eu trabalhava no centro. Cavalhada, para quem não sabe, é um bairro na Zona Sul, um pouco mais deslocado da região central de Porto Alegre. Da Zona Sul, do bairro Cavalhada até o lugar que eu trabalhava era 10 quilômetros. Quando eu fazia isso de carro, eu levava de manhã 30 minutos para chegar no trabalho e de noite eu levava de 45 a 1 hora. De bicicleta, de manhã eu levava 20 minutos. Se eu quisesse fazer o trânsito, pegava tudo engarrafado. E a volta era 20 minutos passeando, porque quando eu queria acelerar era 15. Eu preferia, no dia de chuva, tá caindo o mundo e eu de bicicleta do que eu de carro. Porque se tivesse chovendo em Porto Alegre, de carro eu ia levar 1h30. De bicicleta eu ia chegar molhado, mas eu ia chegar em 20 minutos.
Mas o desafio intermodal que a Intermodal. gente fazia, né, que faz tempo até que a gente não Bastante faz tempo. aqui, mas a bicicleta sempre ganhou, né? E aí eu tenho essa brincadeira com os meus amigos, porque eu tenho muitos amigos que ainda não pedalam, né, e que falam, tu vai de bicicleta, vou, assim, tá, mas vamos sair daqui e nunca eles chegaram antes do que eu. E isso é uma constatação, né? Porque o último desafio intermodal que foi feito aqui em Porto Alegre, acredito que faça mais de 10 anos. E nesses últimos 10 anos, o trânsito piorou muito, Sim. né? E a tendência é que piore ainda mais. Existia um estudo, até acho que tu vai te lembrar, que deslocamentos de bicicleta até 8 quilômetros eram sempre mais eficientes que com um veículo automotor particular. Eu acredito que com a piora do trânsito que a gente teve nos últimos 10, 15 anos, essa distância de bicicleta vai aumentando. Dependendo da região, se tu tem uma via mais trancada, até 15 quilômetros passa a ser mais eficiente tu fazer de E bicicleta. uma coisa que tá ganhando muita força é bicicleta elétrica para dentro da cidade como mobilidade. O que eu vejo muito lá na loja é muitas pessoas de mais idade ou pessoas normais, assim, de 30, 40 anos, pensando em fazer 15, 20 quilômetros com uma bike elétrica. E adquirindo bicicletas a partir do surgimento da bicicleta elétrica, né? E uma coisa que eu acho interessante da bicicleta elétrica, porque sempre quando a gente fala sobre outros meios de transportes elétricos, assim como a bicicleta, como o carro, tu tem que saber guiar. Então, tu não vai subir numa bicicleta elétrica sem saber pedalar e sair. Tu simplesmente tem que saber pedalar para pedalar uma bicicleta elétrica, porque ela não é uma moto. E mesmo assim, a moto tu precisa guiar, né? Tu precisa saber guiar. A bicicleta elétrica, tu tem que saber se equilibrar na bicicleta, tu tem que saber lidar com o guidão. E ela é assistida, né? Ela é assistida. Mas nesse sentido, tipo, por mais que ela seja elétrica, tu tem que saber andar de bicicleta. Sim, tem que saber andar de bicicleta. Mas não fiquem com medo, tá, pessoal? Bicicleta elétrica não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não. É bem facinho, é bem tranquilo. Qualquer pessoa consegue Ó, usar subir lomba. Ai, são subir lomba de muitos bicicleta benefícios. elétrica. Há um caso de uma cliente lá na loja, tá? Ela tem seus 62 anos e ela mora ali no Noai. E ela queria muito fazer pilates no lugar que tinha no centro. E daí ela tava indo de Uber, tava odiando o trânsito, daí ela foi lá na loja, ela e o marido lá e compraram uma bicicleta elétrica. Voltou para fazer a revisão de 20 dias, ela tá amando, porque ela tá levando 20 minutos, ela tem que pedalar, porque a bicicleta assistida, ela só funciona no motor se tu pedala, e agora ela tá fazendo tudo, foi lá, botou cestinha, tá fazendo tudo, não sei se lembra daquele casal. Mas aí entra até o que tu comentou sobre qual tipo de bicicleta é melhor pra gente, né? Isso a gente vai não só mudando conforme vai mudando o nosso estilo de vida, né? Mas também nossos percursos. Por exemplo, eu percebi que eu preciso de uma cestinha, percebi que eu quero colocar um alforje atrás para carregar mais documentos ou roupa mesmo que eu vou levar. Então, tem muitas pessoas que eu conheço que têm para transportar o seu próprio pet. Então, depende muito do teu período de vida também que tu tá. Vai chegar algum momento que, tipo, eu vou querer uma bicicleta elétrica, porque eu prefiro ter uma bicicleta elétrica do que parar de pedalar, do que entrar, de repente, para um carro. Então, de repente, a bicicleta elétrica vai trazer essas pessoas para além dos 8 quilômetros. Não, a bicicleta. Eu costumo falar assim: a bicicleta elétrica tem um grande problema. É tu andar na bicicleta elétrica. Tu andou na bicicleta elétrica pra tu voltar pra bicicleta normal, nossa. Tu não quer nunca mais voltar pra bicicleta normal, porque Eu é ando muito difícil, bom. Pablo. Eu gosto de sofrer. É o prazer de tu andar de bicicleta sem tu ter que fazer força. É a melhor coisa do mundo. É muito bom. Né? Mas ela é muito... Acho que o aspecto mais positivo da bicicleta elétrica, a gente vai ter um podcast aqui que vai falar só sobre e-bikes, vai ser um dos nossos próximos episódios. O principal atrativo da bicicleta elétrica que eu vejo é a inclusão. Né? Ela traz pessoas que não fariam determinada atividade, não fariam com determinada intensidade para fazer esse tipo de atividade, para determinados grupos e para cumprir e atingir determinadas metas, né? Eu acho que nisso a bicicleta elétrica veio assim de uma forma muito, muito positiva. Eu acho que a questão da bicicleta elétrica ainda é só o peso dela, mas que pode ser resolvido com um belíssimo bicicletário em qualquer lugar. Porque se a gente tiver bicicletários bons nas casas, nos estabelecimentos, não só a bicicleta elétrica vai sair ganhando com isso. Absolutamente todo mundo vai sair ganhando com isso. E não tem a coisa mais linda desse mundo do que é ver
os pais levando os filhos de bicicleta para o colégio. E isso eu tenho visto bastante acontecer aqui em Porto Alegre. Ainda nessa questão do bicicletário e de ir de bicicleta para o trabalho, eu não sei se tu vai lembrar, acho que foi a própria EPTC alguns anos atrás, a EPTC é o nosso órgão de trânsito aqui em Porto Alegre, ela fez um estudo dos fatores que mais inibiam as pessoas a utilizar a bicicleta como meio de transporte e dos fatores que mais estimulavam. E foi uma surpresa assim, para as pessoas, para a gente que estava trabalhando junto nesse estudo. O fator que mais inibe o uso da bicicleta é a questão do medo, do receio de interagir com o trânsito, que se resolve com estrutura, se resolve com criação de ciclovia. Mas o segundo fator era a ausência de locais adequados para deixar a bicicleta quando fosse trabalhar. Então, isso demonstra assim, a imensa necessidade que se tem assim, de criação de Por paraciclos. isso que eu acho que muita gente acaba usando as bikes de aluguel. Tássia, tu trabalhou um período e tu consegue nos falar um pouco sobre dados de as bikes de aluguel que tem aqui na nossa região, que é o Tem Bici, correto? Uhum. Como é que tá sendo o uso e ela é realmente muito usada? Sim, o Porto Alegre durante muito tempo, hoje eu não posso te atualizar isso, mas até um pouco antes ali das enchentes eu acompanhava de perto e nós éramos um dos melhores cases que a gente tinha da Tem Bici, porque principalmente ali na Orla, a gente reparava que tinha muita gente que usava tanto para o trabalho quanto para o lazer. Então, aquelas bicicletas eram sempre utilizadas, indiferente o dia da semana. E o circuito que era feito, grande número de faltas de bicicleta é porque elas realmente estavam em uso. Então, o número de viagens por bicicleta por dia aqui em Porto Alegre chegava a 8 a 10 pessoas por viagens por bicicleta, que é um número muito alto. Por bicicleta? Por bicicleta. Mas aqui tem quase 50, não, 100 bicicletas? Não, a gente tinha 400 bicicletas e tá indo para 1.200. É aquela coisa, a gente estava com 400 bicicletas até o momento que eu estava acompanhando de perto e estava em expansão para 1.200, sendo que 300 delas, se eu não me engano, seriam bicicletas elétricas. Veio a enchente e a estação da Tem Bici também foi impactada, então a gente também eles também estão nesse momento de reaver todo o material, assim como toda a cidade está completando agora, né? Essa questão de saber como é que vai lidar com tudo, assim, e repondo o material. Então, a ideia é que hoje se tivesse 1.200 bicicletas circulando em Porto Alegre. Mas o menor número sempre foi 400. E isso é um aspecto interessante, né? Porque é positivo pelo uso da bicicleta, mas assim como os patinetes, a gente vê muita gente durante a semana utilizando o patinete como meio de locomoção, Sim. né? Só que, ao mesmo tempo que é positivo, ela mostra toda a deficiência que a nossa cidade tem de mobilidade urbana. Porque surge uma nova tendência, uma nova alternativa, ela é instantaneamente absorvida pela população e está todo mundo usando. Isso demonstra o quê? Que tem um déficit muito grande de meio de transportes em Porto Alegre. Não tem atendimento à população, então qualquer coisa que surja, a população vai lá e abraça. Não, e eu fiz parte da pesquisa do perfil do ciclista nacional, que foi aplicada aqui em Porto Alegre durante 4 anos, em 4 edições, né? Porque era um ano sim, um ano não. E em todas as vezes, as pessoas, o que levava as pessoas a usar a bicicleta é porque ela é rápida e prática. Que ótimo escutar isso. Ela é rápida e prática, porque é isso, tipo, eu pensei como eu tenho que ir e cheguei já. Eu não preciso perder meu tempo pensando onde eu vou estacionar, ou se vai ter estacionamento, ou se vai ter seguro. Se uma via para a direita ou para a esquerda. Mas o que mais levava as pessoas a ter medo era o sistema viário, que não é uma questão só do ciclista. É uma questão de todo mundo. Da pessoa que usa patinete, da pessoa que corre, a pessoa que caminha, que passeia com o cachorro, inclusive dos automóveis. E é uma questão que é facilmente resolvida com vontade política. Porque se tu criares as ciclovias, criares as ciclofaixas, tu elimina, vamos dizer assim, 70% do medo das pessoas, porque tu elimina o contato, né, com o veículo automotor maior que ameaça a segurança de quem pedala. Só depende de vontade política. E uma pergunta, aonde tem ciclovia, eu como ciclista sou obrigado a usar ela? Ou eu posso usar a faixa, posso pegar outro caminho? Essa a gente vai tirar para o ímpar para quem responde primeiro. Pode responder, eu respondo depois, não tem problema. Então, a ciclovia, vou fazer aquela como eu vejo. A ciclovia, ela surge
exatamente pelo que o Pablo falou, para ser um espaço seguro para o ciclista, para aquela pessoa que resolveu usar a bicicleta como meio de transporte, porque não existe educação no trânsito. Ponto. E então, todas as pessoas que se sentem seguras e gostariam de usar a bicicleta vão usar a ciclovia. Em casos de pessoas que estão pedalando em uma velocidade acima de 30 km por hora, por exemplo, ela não deve usar a ciclovia, porque ela já é uma pessoa que sabe se comportar no trânsito e muitas vezes está com uma velocidade além do que o carro está. Então, ela pode sim, e aí o Pablo me corrige se eu estiver errada, utilizar a via. Vamos lá. Eu concordo 100% com a Tássia, tá? Só que existe uma questão legal de legislação em relação a isso. Se nós pegarmos, a grosso modo, o Código de Trânsito, ele vai dizer que a circulação de bicicletas, eu não sei de cor o texto do artigo, mas se dá pelo lado direito da via, né? Próximo ao bordo. Próximo ao bordo, tá? E quando não existir ciclovia. Ou seja, quando existir ciclovia ou ciclofaixa, a circulação da bicicleta vai ser na ciclovia ou na ciclofaixa. É isso que diz a lei, tá? Qual é o problema que a gente tem? Digamos, a lei diz isso, o Código de Trânsito diz isso. E aí o ciclista está andando fora da ciclovia e se envolve numa ocorrência de trânsito, porque eu não gosto de usar acidente. Acidente é uma coisa que pode ser... Eu brinco que pegar o copo com a mão ensaboada nunca vai ser um acidente. Nunca vai ser acidente. Então, assim, quando o ciclista se envolve em uma ocorrência de trânsito e naquela via existe a ciclovia, é ônus dele, aí estamos falando em questão judicial já, é ônus dele comprovar o porquê que ele não estava andando na ciclovia, já que existe uma lei que diz que o ciclista tem que andar na ciclovia. E aí, com base nisso, eu faço uma pesquisa jurisprudencial, que são pesquisas de julgados anteriores relacionados a isso, e sempre que existe a ciclovia e o ciclista se envolve em uma ocorrência nesta via onde existe a ciclovia, o ciclista não tem razão na interpretação do juiz, tá? Isso baseado na lei federal. Existem cidades, e aí a gente considera exceções, que dentro da legislação municipal legislam dizendo que o ciclista amador, o ciclista profissional, o ciclista que estiver numa atividade física, né, tiver ali para fazer um exercício, ele não precisa andar na ciclovia e ele anda fora da ciclovia no bordo da pista, tá? Com preferência em relação aos demais veículos automotores. Mas isso é uma construção jurídica que se faz, porque a grosso modo, se acontecer uma ocorrência de trânsito, tu tiveres numa cidade que não te der esse respaldo legal, a princípio o ciclista não tem razão. Mas Porto Alegre, não é bom falar isso, porque eles gostam de mudar a legislação aqui em Porto Alegre para prejudicar a bicicleta. Porto Alegre tem essa legislação dentro do plano diretor, da lei do plano diretor cicloviário, que permite o ciclista amador, não especifica o que seria o ciclista amador, não andar na ciclovia. No meu entendimento, é uma coisa clara. O ciclista esportista, ele não precisa andar na ciclovia. Ou seja, a ciclovia é um espaço para estimular as pessoas a andarem de bicicleta. Aquelas pessoas que não se sentem seguras em andar no trânsito vão andar na ciclovia com o amparo de uma barreira física, digamos assim. Mas aí a gente tem até aquele recorte que eu acho que é o assunto de hoje, né? Que é mobilidade urbana. A gente não está falando de esporte e a gente volta ao assunto inicial, que era... Eu não preciso ir rápido, sabe? Então eu não preciso ir na via rápida, que seria a via do carro. E essa é uma ótima dica, assim, né? Tu vai fazer um trajeto da tua casa até o teu trabalho. Vai ser mais longo o trajeto que tu vai pegar a ciclovia do que o trajeto que não vai ter a ciclovia? Vai pela ciclovia. Começa indo pela ciclovia. Mas é que tem uma questão da ciclovia que normalmente as ruas que têm ciclovia são ruas que foram mais pensadas do que as ruas que não têm ciclovia. Talvez. Não falei bem pensadas, eu falei mais pensadas, eu não falei bem pensadas. Mas elas normalmente são vias que têm comércio,
são vias que acabam sendo mais iluminadas não pelo poder público, mas por esses comércios, tem mais circulação de pessoas, então elas acabam sendo mais seguras nesse sentido. Então, até isso, tipo, quando eu estava vindo para cá, qual a via, tem ciclovia, que se eu estou num lugar que eu desconheço, a primeira coisa que eu faço é vou pela via que tem ciclovia, porque com certeza tem mais comércio. Até porque vai de encontro daquilo que tu falaste, né? Tem uma possibilidade de interação maior com outros ciclistas também que podem te orientar naquele teu trajeto, né? Com certeza. Ou até mesmo comerciantes, que nem aconteceu agora, que eu perguntei, onde fica tal coisa, pro comércio do lado, e eles falaram, ali do lado. Mas o que vocês podem me dizer sobre os motoristas que veem vocês fora da ciclovia e tentam dar uma lição de moral para vocês, a fina educativa? O que vocês podem dizer para esse motorista que está nos vendo agora? Pode começar. A convidada tem preferência. Então, tem duas coisas, na verdade, que... Claro, a gente vai mudando conforme o andar da bicicleta. Da bicicleta, né? Vamos mudando. Então, uma das coisas que eu hoje em dia faço, e já faz um tempo que eu faço, é carro parado na ciclovia. Carro parado na ciclovia, a minha primeira ação é perguntar se a pessoa tá bem. E aí, tá tudo bem? Porque se a pessoa tá no lugar errado, é sinal que alguma coisa tá errada, né? E aí, se ela disser, não, tô deixando passar. Não. É porque o senhor tá no lugar errado, deve estar acontecendo alguma... Aí acaba deixando a pessoa com vergonha até se ela tiver com o passageiro. Porque você tá sendo educado. Você não tá sendo mal educado. E nesse aspecto vale lembrar, né? Que acho que foi em 2022 a gente teve uma alteração no CTB. Antes era proibido estacionar na ciclovia. Agora é proibido parar e estacionar na ciclovia. E já aconteceu comigo de eu parar pra perguntar pra pessoa se ela tá tudo bem, e realmente ela não estava, ela tava passando mal mesmo, ela nem sabia, tipo, ela tava tendo um problema cardíaco na hora. Então, eu prefiro levar nesse lado de, oi, tá tudo bem aí? Quer uma ajuda? Tá faltando gasolina? Quer que eu pegue? Quer pra empurrar o carro? Sabe, tipo, levar nesse lado de brincadeira. Mas a fina educativa... eu já tive problemas de trânsito em função até tenho processos judiciais correndo em função disso, da fina educativa. E, infelizmente, ela ainda ocorre. E eu acho que essa reeducação, porque carro tira fino de carro. Então, assim, essa reeducação vai de familiar em familiar. E quanto mais ciclistas... Isso era uma coisa assim... Quando a gente começou a pedalar, quando a gente começou a se conhecer, na verdade, não pedalar, porque tu pedala há muito tempo, o Pablo pedala há muito tempo e eu pedalo há muito tempo. E a gente, quando começou a se encontrar, a gente passava pela rua e era nós três pedalando e alguém que a gente conhecia. Uhum. Hoje em dia, não tem mais isso. E eu tô adorando isso, sabe por quê? A gente não sabe quem tá pedalando, não é muita sabe. gente. E aí o legal, sabe o que é? Que tu chega num lugar de bicicleta e todo mundo tem alguém que pedala. Então é mais fácil tu dizer assim, então vamos tomar cuidado dessa pessoa que tá pedalando. Sabe? Então, nesse sentido, é mais fácil essa educação fora do carro, por olhar para... E tem muito ciclista que esquece de olhar para o lado e dizer assim, vamos tomar cuidado, ciclista, que eu sou ciclista. Sabe? Porque isso vai fazer com que a gente consiga diminuir essas finas, diminuir as buzinas, diminuir todas essas questões que as pessoas que estão no carro muitas vezes acham que, não, mas eu dei 1,5 metro. Né? Uma baita dica para você que tá vendo isso agora, quase no nosso final do programa, é... Se tu tem algum parente que não anda de bicicleta, tu vai chegar nele e falar assim, senhora, quando tu vê um ciclista... não tira aquela fina, dá espaço, podia ser eu ali. Eu tenho uma visão um pouco diferente dessa questão da fina, tá? Eu acho que a fina, ela ocorre por 2 fatores. Primeiro é a falta de conhecimento da legislação de trânsito por parte do motorista. Independente de ser um ciclista fora da ciclovia, independente de ser um ciclista na estrada, independente de ser um ciclista em qualquer rua ou avenida de qualquer cidade. Tá? Eu ainda acredito que uns 80%, 85% dos motoristas ou não acreditam que a bicicleta tem que andar na pista de rolamento, tem que andar na calçada, em parque ou em ciclovia, ou desconhecem totalmente a questão do 1,5 metro. Tá? Então, é uma questão
educacional, primeiro, né? Apesar de que a gente convive com órgãos de educação de trânsito há muitos anos, há quase 20 anos, e eles dizem, não, a gente vai fazer campanhas educativas. Eu não acredito mais em campanha educativa vindo de órgão de trânsito. Isso não existe. Isso não funciona. Até porque, assim, na minha visão particular, tá? Balada segura deu certo por quê? Por que as pessoas reduziram a bebida e a direção? É meio assim, né? Reduziram, né? Bastante. Tem muita gente que não bebe. Por quê? Não foi porque elas ficaram educadas. Foi por causa da punição que elas estão sujeitas, tá? Então eu acho que é a mesma coisa. O que falta no trânsito, e aí eu vejo isso por experiência de realidades diferentes da nossa realidade brasileira, assim. Eu já pedalei em alguns outros países e é muito diferente. É muito diferente. Não que não exista o desrespeito em outros países, mas é muito menor. Porque é muito diferente a interação que o ciclista tem com um motorista que conhece minimamente o direito do ciclista estar naquela via e conhece muito e sabe muito o potencial que ele tem de ser punido se ele fizer alguma coisa errada. Tá? Não, mas então, aí a gente vai entrar no castigo que dá certo. Porque a minha visão está sendo a gente hoje tem uma lei do metro e meio. Óbvio. E em Porto Alegre a gente tem... Não tem aplicação da infração do metro e meio. Tudo bem, mas é isso que eu estou dizendo. Então não é só uma questão de educação, é uma questão de punição. Tá, mas que eu já deixei essa punição, eu já entendi que não mas existe. a gente não pode desistir disso. Se a gente desiste disso, a gente quebra todo o sistema legal que nos dá amparo para a gente estar na pista de rolamento, para a gente usar a nossa bicicleta no trânsito, né? Para nós sermos o trânsito. A partir do momento que o próprio órgão não dá 1,5 metro, é a questão, né? Mas o problema é o seguinte, a gente vive num país, numa federação que é muito maior do que o nosso órgão municipal. Né? Por isso, tantos embates com a IPTC. A IPTC não respeita essa lei, a IPTC não respeita isso. É muito diferente quando tu interage com um motorista que ele tem medo de receber uma punição. Às vezes, tu tá pedalando e tu tá errado, o motorista deixa tu seguir o teu caminho, mesmo tu estando errado, porque ele tem medo de que se ele tiver um contato contigo, é certo que ele vai ser punido. E eu acho, assim, é isso, muito mais do que a educação, né? O que falta é a punição. E isso a gente vê em situações que a gente conhece aqui na nossa cidade, conhece no nosso país. Quantos ciclistas foram assassinados no trânsito, tiveram óbito, e até hoje os motoristas, os condutores, não foram nem julgados ainda. Não, então, quem dirá receberem uma punição? A gente tem vários casos que a gente conhece de ciclistas que amigos que valem 4 cestas básicas. Pedalavam com a gente e morreram. E até hoje não se tem um desfecho. Se tu tá num outro país, 3 dias, 10 dias, a pessoa tá presa. Depois vai explicar o que fez, o que não fez, para ver se vai ser solta. Sabe? Então, o motorista, hoje, em geral, ele não tem medo de ser punido. É só a gente parar numa esquina. Quantos carros no sinal? Quantas pessoas passam no sinal vermelho? Quantas pessoas não respeitam a faixa de segurança? O amarelo que é para acelerar, né? Quantas pessoas não respeitam a faixa de segurança? Se a gente botar um azulzinho, que é o nosso agente de trânsito aqui em Porto Alegre, do lado de cada faixa de segurança, todos os motoristas vão virar super educados e vão super respeitar a faixa de segurança. Por quê? Porque eles passam a conhecer a legislação naquele momento? Não, eles passam a ter medo de serem punidos. Então o nosso problema é a falta de punição ao motorista infrator. Mas é que eu acho que falta a punição, mas também falta lá no início, quando se dá a carteira de motorista, a educação. Eu concordo contigo que a punição é a que vai acabar doutrinando. Aí, claro, aí eu vou te dizer assim, eu pessoalmente, eu não tenho mais tempo de vida, eu não tenho mais paciência e eu não acredito mais nessa questão. Vamos lá na formação do condutor. O condutor vai chegar lá e vai dizer, a distância do artigo 201, a distância de passar da bicicleta é 1,5 metro. Não, eu não tô dizendo que isso vai mudar. Eu tô dizendo que são dois viés. Eu acho que o mais forte, com certeza, eu concordo contigo, é botar a multa para funcionar. Não só a multa, botar a cadeia para funcionar. Né? Porque tem situações assim que só a multa nem cabe mais. Com certeza, assim. Porque é isso. A gente tá... É um assassinato e a gente não está julgando isso como um assassinato. A gente está julgando isso como um acidente de trânsito. E é isso que eu te falei. Para mim, segurar um copo com sabão não é acidente.
De jeito nenhum. Então, quando a gente tem um carro em alta velocidade, principalmente com uma pessoa embriagada na via, a gente tem uma pessoa segurando um copo com sabão. Eu já ouvi uma coisa, eu não trabalho com a área penal e nunca trabalhei com a área penal, mas eu já ouvi de outros colegas advogados, tu quer matar alguém no Brasil? Mata atropelado. Atropela. Atropela, com certeza. Olha, isso não é uma boa ideia que a gente vai dar para vocês, mas infelizmente é uma realidade que a gente vive aqui para quem se movimenta de bicicleta. Gente, a gente já passou a 1h10 de podcast. Eu quero agradecer muito. Só antes de finalizar, né? A gente tem esses debates mais acalorados porque a gente se revolta com algumas situações. Mas porque andar a gente já perdeu bastante gente. Não, mas andar de bicicleta e de bicicleta pro trabalho é muito bom. É muito bom. Né? Então, esses são pontos Eu específicos. acho que assim. eu tenho... posso contar ainda uma história? Claro, por Obrigado. favor. Então, eu tenho uma história para contar que, para mim, fala um pouco sobre usar a bicicleta no meio de transporte e esses grupos de pedais que incentivam isso, né? Quando eu comecei a pedalar aqui em Porto Alegre, eu já estava com a minha fixa, que era uma Calóizinha 10. Eu saí para pedalar e um dia furou meu pneu. E a gente está falando aí de 2013, 12, 13, sei lá, uma coisa mais ou menos assim, 11 talvez, para não entregar o tempo. E estavam começando os grupos de WhatsApp, tudo aquilo. E eu lembro de mandar mensagem, dizer, o meu pneu furou, alguém consegue me ajudar aqui? Tava na Ipiranga, uma via bem movimentada aqui da cidade. E prontamente dois amigos apareceram, assim, foi o Matheus e o Morte apareceram e me ajudaram, assim. E foi muito legal, assim, porque a gente teve uma noite interessante de ter sido literalmente salva ali, porque depois eu não saberia como ir para casa, por 2 amigos pedalando. E nisso surgiu o Pedal das Gurias, surgiu o É Tri Pedalar também, né? Tem agora. Surgiram outros pedais. E um dia eu tava em casa e eu brinco que nem sempre a gente tem que ser feliz, né? A gente tem dias que a gente não quer fazer nada, não quer. E aquele dia eu não queria. Eu queria ir para casa, eu queria deitar na minha cama, queria ver aquele filme melancólico, enfim, não queria. E eu fiz isso e era um dia de Pedal das Gurias e eu lembro que eu, por acaso, olhei, eu sempre cuido muito do grupo do pedal, mesmo não estando lá naquele dia, até hoje eu olho para ver se tá tudo certo. E eu lembro que uma das gurias falou assim, gurias, vão indo porque o meu pneu furou. E naquela hora eu levantei, eu esqueci que eu não estava a fim de não viver assim. Eu levantei e falei, amiga, você precisa de alguma coisa? E ela falou, pá, queria dizer que tá tudo bem, mas não tá. E ela, por acaso, estava no mesmo lugar que eu estava anos atrás, né? E eu rapidamente tirei meu pijama, entrei na bicicleta e fui e cheguei lá. E tinham 40 mulheres, o pneu já tinha sido trocado, elas estavam maravilhosas e eu descobri que a bicicleta tinha me dado aquilo, sabe? A bicicleta me deu essa amizade, a bicicleta me deu 40 mulheres resolvendo seus problemas para poder circular pela cidade e fazer o que elas quisessem. De forma independente. De forma independente, assim. Então, eu gosto de contar essa história, eu sempre me emociono contando essa história porque é lindo ver aonde a gente consegue chegar com a bicicleta. Que não é só no nosso trabalho. A gente consegue chegar a novas amizades, a grandes memórias. A gente tem várias piadas internas entre nós, né? Do Pablo que chegou limpinho depois de uma grande corrida. Que a gente sempre vai brincar com ele. Então, assim, deu chegando a primeira vez na macedaria toda cheia de picho. Então, assim, eu acho que a bicicleta hoje, na minha vida, me traz a alegria de lembrar muitas coisas. Então, o ato de tu escolher usar a bicicleta como meio de transporte é escolher qual a memória tu vai querer ter para tua vida, né? Como tu vai querer ser lembrado. Eu sou feliz hoje de ser lembrada como uma pessoa que usa a bicicleta, que se locomove, que chega nos lugares felizes por estar indo de bicicleta. Então,
Era essa história só que eu queria Ah, eu não contar. tenho nem palavra pra dizer. Até eu quase me emocionei aqui, porque a bicicleta uniu nós três que estamos aqui, né? A gente pensou, vamos falar de Isso mobilidade. que eu te neguei 3 vezes, hein? Negou 3 vezes. Sabe disso? Sim. Isso é outro assunto. Tá, se eu ia te pedir pra tu dar um relato final aí, mas não sei. Agora nem sei o que te dizer muito. Pablo, tu quiser fazer um adendo final. Eu acho assim, eu acho que usar a bicicleta para ir para o trabalho é uma coisa que beneficia a todos, né? E aí eu acho que esse relato ele pode ser para as pessoas que empregam as outras, né? Porque normalmente, como a gente já falou aqui várias vezes, existe muita vontade e muita iniciativa das pessoas pedalarem e usarem a bicicleta como meio de transporte. O que falta é aquele empurrãozinho a mais do gestor público, o que falta é a criação de condição para que mais pessoas utilizem. Então, assim, dados novamente, né? Na Europa, a gente tem estudos que comprovam que as pessoas que utilizam a bicicleta faltam menos ao trabalho. Então, isso é bom para um gestor de uma empresa que vai ter seus colaboradores ficando menos ausentes. Isso é bom para o próprio colaborador que vai adoecer menos. Isso é bom para o gestor público que vai ter menos gasto em saúde. Então, assim, tu é um gestor público de uma empresa, dá uma olhadinha lá, cria um espacinho, estimula as pessoas a irem... Diz que pode. Só dizer que pode estimula as já pessoas a irem de bicicleta, cria um bicicletário, daqui a pouco um vestiário. A gente tem o exemplo do Tribunal de Justiça, que alguns anos atrás aqui também criou bicicletários, criou vestiários. Bicicletário entupido, não tem mais lugar. Eu não conheço história de bicicletário que foi criado e que tenha... Eu ia dizer isso, que tenha ócio, que esteja ficando ocioso. Não, todas as estruturas que foram criadas, elas sempre tiveram uma demanda além da sua capacidade. Então, assim, é uma coisa que está caindo de maduro para a cidade, para o bem-estar coletivo, para fazer o bem de todos e melhorar a vida de todos, né? Então, assim, por que cada um não fazer um pouquinho, né? E, claro, para os gestores públicos não tem nem o que falar, né? Peguem o plano diretor cicloviário, que é uma lei que Porto Alegre foi uma precursora nesse aspecto, e façam isso funcionar, pelo amor de Deus. Assim, chega a ser um absurdo. Mas isso é assunto para um outro episódio que a gente vai falar especificamente dessa situação. Então, gente, obrigado a todo mundo que viu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast. Compartilha com os amigos. Tu tá escutando a gente no Spotify e no YouTube. E até a próxima segunda-feira. Não. Se inscreve no canal. Importante. Né? Aciona a notificação para receber sempre o aviso dos nossos podcasts que são semanais, né? Salvo alguma exceção. E, mais uma vez, agradecer aos nossos apoiadores, que sem eles, esse espaço aqui não poderia estar sendo criado. Né? TSW, Absolute e mais Bike Story. E se você precisar de qualquer aconselhamento para ir de bicicleta para o trabalho, seja uma dica, uma bicicleta, um acessório, pode passar lá na Mais que a gente dá todo o suporte. E Tássia, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Antes da gente finalizar aqui, tu faz um trabalho também, né, que é o Risco Furtado. Fala para nossa audiência aí. Verdade, então, eu hoje faço ilustrações de bicicletas urbanas, principalmente, porque eu gosto de representar o que a gente sente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais disso, é riscofurtado.com nas redes sociais. E qualquer dúvida também, se quiser, pode me procurar lá na Mais, que os meninos têm o meu contato. E principalmente, se alguma mulher se sentir, quiser acolhimento, pergunta lá para os guris o meu contato, que eu tô sempre por lá também, né? Muito legal. Tri. Gente, muito obrigado pela audiência. Tássia, muito obrigado por ter vindo. Pablo. Valeu, pessoal.